Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para você. Hoje vamos falar sobre obediência. Mas antes de eu falar sobre o tema, eu quero que você entenda o seguinte, que nós precisamos da sua ajuda no nosso canal. Então eu preciso que você comente, eu preciso que você compartilhe, eu preciso que você curta. Se não quiser compartilhar, pelo menos curta e comente o vídeo. Porque quanto mais curtidas e mais comentários, o YouTube entende que o meu conteúdo é bom e vai mandar para outras pessoas. E se não for inscrito, não tem que pagar nada, né? É de graça, se inscreva aí. E você vai ser abençoado por palavras edificantes que vão abençoar a sua vida. Bom, eu quero falar sobre obediência. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil em que as pessoas não querem se submeter. Obediência, obedecer, significa se submeter à vontade de outro ou cumprir aquilo que está predeterminado. E muitas pessoas já chegam na igreja e são pessoas insubmissas a Deus do seio da sua família. A autoridade dos pais que eles tinham que obedecer, nunca obedeceram. E agora chegam na igreja, vão ter que aprender sobre obediência. É muito complicado. Só que servir a Deus, amados, isso é um requisito básico, inviolável. Tem que obedecer. Você tem um livre arbítrio se você quer servir a Deus ou se você não quer. Mas a partir do momento que você quer servir a Deus, você tem que obedecer. Então as pessoas já chegam na igreja assim, nem meu pai, minha mãe nunca mandaram em mim, não vai ser agora na igreja, não vai ser palavra, não vai ser Deus que vai mandar em mim. Um dia vai se acordar dentro do inferno e será uma triste realidade. Para você servir a Deus, o tema é, para servir a Deus temos que obedecer. Pelo menos 3 coisas são indispensáveis para servir a Deus que você vai ter que obedecer. Primeiro, o próprio Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel 15, versículo 22, porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que sacrificar e atender melhor que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não seja rei. Aqui essa passagem bíblica fala quando Deus mandou Samuel dizer a Saul para pegar o exército de Israel, lutar contra os amalequitas, e era para exterminar todo mundo, para matar homens, mulheres, crianças, animais e o próprio rei. E eles foram lá poupar a vida do rei e trouxeram o melhor dos animais. Quando Samuel foi ter com Saul, perguntou, cumpriste aquilo que o Senhor determinou que você deveria cumprir? Ele disse, sim, cumpri. Samuel ouve um barulho de animais e pergunta, que barulho é esse? O povo achou por melhor trazer o melhor do gado para sacrificar e das ovelhas para sacrificar a Deus. A intenção era boa, mas não era o que Deus mandou. E de boa intenção o inferno está cheio. Então, e Samuel fala esse texto que nós lemos aqui. E por fim, Saul perdeu o direito de ser rei de Israel. A partir daquele momento, Deus o rejeitou. E já estava, amados, com o olho em Davi. Com os olhos em Davi. Então, se você quer servir a Deus, você tem que obedecer a Deus. E esta obediência não pode ser parcial, tem que ser total. Aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus falar, aquilo que Deus fala é aquilo que nós temos que fazer. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu vivo para Cristo, vivo para Deus. E a vontade de Deus, amados, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que ela é boa, agradável e perfeita. Ou seja, aquilo que Deus quer que eu obedeça, aquilo que Deus quer que eu faça, a sua vontade, amados, ela é boa, agradável e perfeita. Então, se você quer servir a Deus, número 1, você precisa obedecer ao próprio Deus. Quando eu falo Deus, falo da Trindade,
Pai, Filho e Espírito Santo. Porque os três são um. E os três estão conectados e ligados no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Então, primeiro, obedecer a Deus. Mas, segundo, temos que obedecer a palavra escrita. A Bíblia, os mandamentos, são regras de vida para a nossa vida. E nós temos que obedecer a palavra. Primeiro você tem que obedecer a Deus, a vontade de Deus particular, pessoal para cada um de nós. Nós temos que obedecer à vontade de Deus. Segundo, temos que obedecer a sua palavra, que não deixa de ser também a sua vontade. Mas eu estou falando da palavra escrita. A Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, diz assim: eis que hoje ponho diante de vós bênção e maldição. A bênção é quando cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, maldição se não cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviar do caminho que hoje vos ordeno para seguir-lhes outros deuses que não conhecestes. Será que quando o teu Deus te introduzir na terra em que vais para possuí-la, então pronunciarás bênção sobre o monte Gerizim e maldição sobre o monte Ebal. Amados, preste atenção. Moisés disse: eu coloco hoje diante de vocês bênção e maldição. Bênção se obedecerdes os mandamentos. Maldição se desobedecerdes. Às vezes a gente, irmãos, como pastor, a gente diz para as pessoas: olha, isso aí que você está fazendo vai se dar mal. Está me amaldiçoando. Não, é que a pessoa não está cumprindo a palavra. Se você não cumpre a palavra, você se amaldiçoa. Entendeu? A gente não precisa amaldiçoar ninguém. Nós nem devemos amaldiçoar ninguém. Uma boca não pode proferir bênção e maldição. Mas a pessoa às vezes se amaldiçoa pela própria palavra. Então, olha, a Bíblia diz: se desobedecesse, seria a bênção, mas se desobedecesse, seria a maldição. Quando eles entrassem na terra prometida, naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus falou que ia fazer na vida deles, eles tinham que obedecer os mandamentos, a palavra. No caso deles, a Torá de Moisés. Hoje nós, amados, a Bíblia. Se nós queremos servir a Deus e não conseguimos obedecer a Bíblia, o mandamento, estamos nos enganando a nós mesmos. Então, para servir a Deus, tem que obedecer, primeiro a Deus, sua vontade. Segundo, os seus mandamentos. A palavra, regras, estatutos, que nós temos que cumprir. E não adianta, amados, nós fazemos uma parte e não fazer a outra. Se obedecemos, bênção. Se desobedecemos, maldição. Eu conhecido constantemente na igreja a qual sou pastor. Todo texto que você lê na Bíblia, amados, existe dois sentidos. Se você estiver lendo um texto que está falando sobre bênção, não precisa estar escrito a maldição. Mas se você fizer, vai receber a bênção, se não fizer, vai receber a maldição. Se tem um texto que está falando que se você desobedecer vai ser amaldiçoado, não precisa estar escrito que se você obedecer vai ser abençoado. É dois sentidos. É para quem faz e para quem não faz. Então tem que obedecer a Deus, tem que obedecer a palavra. E número 3, que muitas pessoas não querem, que está em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Olha, para quem não obedecia nem pai nem mãe, para aquele que nunca obedeceu nada, agora vai ter que obedecer a Deus, vai ter que obedecer a palavra. Tem regras escritas para nós obedecermos. E ainda, 3, Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos pastores. Alguma tradução diz guia. Fique à vontade, pastor ou guia para você que sabe. Sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como quem há de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Preste atenção. A Bíblia diz que tem que obedecer aos seus pastores ou guias.
Então você vinha de uma vida de desobediência. Agora chega na igreja para servir a Deus, tem que obedecer a Deus, tem que obedecer a palavra e tem que obedecer ao seu pastor. Você está entendendo? Você tem que obedecer a Deus que você não vê, você tem que obedecer a palavra que está escrita e tem que obedecer ao homem também. O homem que Deus levantou para ser o guia do seu povo. Então, amados, se você quer servir a Deus, você tem que obedecer. A Bíblia diz ainda, obedecer e se sujeitar. Tem pessoas que acham, pastor é homem comum. Pastor é um homem como eu. Sou como você. Só que sou escolhido por Deus, chamado por Deus, vocacionado por Deus para o ministério. Então, quando você não obedece ao pastor, você não está obedecendo a palavra e você não está obedecendo a Deus. Meu Deus. Vou repetir. Quando você não obedece ao seu pastor, você não está obedecendo a palavra, porque é na palavra que está escrito. Você não está obedecendo a Deus, o Deus da palavra. Está entendendo? Quando você não obedece o pastor, não está obedecendo a palavra e não está obedecendo a Deus. Se você já não obedece a Deus, é lógico que você não vai obedecer a palavra e muito menos o pastor. E não existe quem obedeça a palavra que não vai obedecer a Deus e não vai obedecer ao seu pastor. Porque Deus é a palavra e o pastor, amados, é um homem que Deus levantou para ensinar a palavra para você. Então, obedecer não é uma escolha. Não é uma escolha. Obedecer é uma ordem. Quando você entra na escola, a criança aprende o alfabeto A, B, C, D. O alfabeto de Deus é obedecer. Se você quer ter sucesso na vida, quer ser abençoado na vida, tem que obedecer. A bênção consiste na obediência, a maldição na desobediência. Quando você está em desobediência a Deus, a palavra, ou até mesmo seu pastor, você está em maldição. Olha o que a Bíblia diz lá do pastor. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velo pelas vossas almas como quem há de prestar conta. Primeiro que eu não vou prestar conta de ninguém. A Bíblia diz velam como quem há. Como não é que vai prestar. Parece que vai prestar. O zelo da gente parece que vou prestar. Mas é lógico, se eu for um mau pastor, eu vou dar conta. Mas se eu for um bom pastor e você for uma má ovelha e você for para o inferno, dane-se você. É você que vai se dar mal. Eu não vou acontecer nada comigo. Agora a Bíblia diz, para que eles façam com alegria e não gemendo, porque não te será útil. Quando o pastor, o guia, amado, está fazendo a obra gemendo por causa da desobediência daqueles que deveriam ser obedientes e se sujeitar ao seu pastor, não estão fazendo, isso não é útil para você. Significa, não vai ser bom para você. É sério isso, irmãos. Então, se você quer servir a Deus, você tem que obedecer a Deus, a palavra e ao seu pastor. Senão você não está servindo a Deus. Faça uma reflexão neste momento da sua vida e tome uma posição. Não é mais tempo de brincar. Os desobedientes sempre se deram mal. Os desobedientes caíram no deserto. Os desobedientes foram engolidos pela terra. Os desobedientes foram picados por serpentes no deserto. Os desobedientes não entraram na terra prometida. Os desobedientes vão para o inferno. Pense, analise o que você está fazendo com a sua vida. E depois não culpe os outros. Me amaldiçoou. Você se amaldiçoa pelas tuas atitudes. Pense nisso. Deus abençoe a todos.